Finalmente, CM Punk revelou qual é o pedido que ele tem a fazer para o Paul Heyman. E olha, esse pedido deixou o Roman Reigns realmente pistola. Se você quiser saber qual é o pedido que CM Punk estava escondendo esse tempo todo e qual vai ser o impacto desse pedido na luta de ameaça tripla entre CM Punk, Roman Reigns e Seth Rollins, fique até o final desse vídeo, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Então, juntamente com o pedido, nós temos luta pelo posto desafiante número 1 do título nos Estados Unidos. Luta pelo posto desafiante número 1 para o título de duplas da WWE. E mais, Tiffany Stratton e Charlotte Flair no ringue, a estreia de Rey Fenix e muito mais coisa. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu no Friday Night SmackDown desta última sexta-feira, vem com a gente, porque temos muita coisa para falar. Mas antes, não deixa de fazer todas aquelas coisas que a gente tem pedido para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, mas o mais importante, assista esse vídeo do começo ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube continue divulgando os nossos vídeos e a gente consiga, quem sabe, se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. Nós contamos com vocês. Então agora vem com a gente para a gente acompanhar o resumo do Friday Night SmackDown do último dia 4 de abril de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E para minha grata surpresa, o Friday Night SmackDown dessa semana melhorou em relação às últimas. Nós tivemos algumas situações que se resolveram sobre o WrestleMania, tivemos lutas bem interessantes, inclusive lutas com estipulações que não são comuns da gente ver, e no final das contas a gente descobriu o que é que o CM Punk tanto estava querendo do Paul Heyman. E para começar o show, a gente vê que o CM Punk ele se fez em casa, né? O show foi em Chicago e o CM Punk ele chegou e já foi mandando uma promo pra galera, né? Ele chega a pegar a câmera para mostrar a galera, ele fala, olha, falaram para mim que o público de lá de fora dos Estados Unidos é o melhor que existe, mas eu duvido disso, tal. E aí ele pega a câmera e começa a mostrar a galera, aí o Wade Barrett fala, olha aí a câmera do Punk, a Punk Cam. Achei, assim, é muito engraçado. Enfim, ele filma a galera, ele fala sobre o pessoal dali, ele fala sobre a felicidade que ele tem de poder estar no main event da WrestleMania. Ele fala sobre como ele não merece, ele construiu o que ele precisava para ele poder chegar no main event da WrestleMania, quer dizer, ele trabalhou para isso. Beleza, tal, manda pra galera. Ele fala que vai derrotar o Roman Reigns e o Seth Rollins na WrestleMania, show de bola, tudo tranquilo, nada demais, aparece o Paul Heyman. Ele pede desculpas por ter se atrasado, ele não queria desrespeitar Chicago, não queria desrespeitar o Punk. No final das contas, ele chega e fala o seguinte, olha só, eu quero saber qual é o pedido, qual é esse favor que você quer que eu faça pra você. E aí o Punk ele chega e fala, olha, como esse favor ele vai impactar um pouco o Roman Reigns, eu vou falar para ele quando o Roman Reigns chegar. Então, quando o Roman Reigns chegar, você me chama e aí a gente vai tratar desse assunto. E isso deixa o Paul meio nervoso, né? Porque ele não sabe exatamente como o Roman Reigns vai reagir a isso. Mas, enfim, a verdade é que a gente vai acabar descobrindo isso no final do show. Foi uma forma que eles fizeram de levar a gente até o final do show. No segmento inicial não teve nada demais, o CM Punk falando pra galera, Paul Heyman chega, pergunta qual é o favor, CM Punk fala que só vai falar no final do show, nada demais. Depois disso, vemos o desenrolar do show e a gente começa com o Rey Fenix fazendo a sua estreia na WWE. E a WWE ela foi muito inteligente ao colocar um parceiro de luta para o Rey Fenix que fizesse uma boa luta com ele. E eles chamaram o Nathan Frazier da NXT. Nathan Frazier faz dupla com o Axiom, na Axiom que lutou contra o Gunther em Barcelona, na Espanha. Eles agora chamam o Nathan Frazier, que é um cara extremamente rápido, para fazer uma luta estilo luta livre contra o Rey Fenix. E como é que é uma luta no estilo luta livre? É uma luta normal, mas onde o pace da luta é muito acelerado. É assim, é spot após spot, após spot, após spot. Spots muito amplos,
com muita variedade de golpes, com muitos golpes colocados em sequência. É uma luta difícil de você conseguir narrar ou de você conseguir transcrever. O fato é que foi uma decisão muito inteligente da WWE de trazer o Nathan. E o Rey Fenix e o Nathan fazem uma luta absurdamente boa. Assim, os dois fazem uma luta e eles só têm 10 minutos de luta. Só que em 10 minutos eles colocam muitas coisas. E no final, obviamente, a luta é vencida pelo Rey Fenix. Ele vence a luta utilizando um Mexican Muscle Buster, que é uma variação do Muscle Buster do nosso queridíssimo Samoa Joe, né? E só que quando ele vai derrubar o adversário no chão, em vez de fazer que nem o Samoa Joe, que se jogava para trás com o adversário nas costas, ele gira o adversário no ar para acertar ele de frente. Então é uma variação do Muscle Buster que o Rey Fenix criou. É um golpe lindo de se ver e ele vence a luta após 10 minutos. Ele também chega a fazer o movimento que ele corre por cima das cordas, né? Que é o Fire Driver, que é um golpe que ele simplesmente ele sai correndo pelo topo da corda. Assim, é uma coisa de louco. Assim, e ele faz isso sem apoio nenhum. Ele não é que nem o Undertaker, que segurava na mão de outra pessoa para poder andar por cima da corda. É assim, o cara é sensacional. O Rey Fenix, ele conseguiu fazer todo o impacto que se imaginava que ele faria na WWE. Foi realmente uma estreia absurda. E esse cara tem futuro na WWE, com certeza. Eu espero que a WWE saiba aproveitar esse cara, porque realmente ele é muito bom. E depois ele faz uma entrevista, ele agradece a cidade de Chicago, né, porque ele tem muita história ali na cidade. Ele fala que não foi só a estreia do Rey Fenix, mas que é muito mais, que ele renasceu com o amor e com a paixão do povo, que ele esperou a vida inteira dele para falar isso, e ele diz: eu sou WWE, agradecendo ao público, e se inclina agradecendo ao público por tudo. Nada contra a AEW, muito pelo contrário. Mas, cara, muitos dos caras que estão na AEW hoje sonham em chegar na WWE um dia, porque a WWE é a maior companhia de luta livre do mundo, isso é inegável. Né? Pode ser que a AEW chegue perto, um dia pode ser, a gente nunca sabe. A WCW competiu com a WWE durante um tempo, então a gente não tem como saber o futuro. Mas a verdade é que muitos dos que estão lá sonham em chegar na WWE um dia, e o Rey Fenix, ele demonstra esse desejo nessa promo apaixonada dele, e muita gente está feliz pelo cara, a gente fica feliz sempre que o cara consegue alcançar os seus sonhos, é muito legal. Depois disso, nós vemos uma promo gravada do Drew McIntyre falando sobre o ataque que ele teve na semana passada do Damian Priest. E aqui vale notar, e é interessante a gente falar, que o Drew está usando um tapa-olho. Na semana passada, no ataque do Damian Priest, as informações foram de que o Drew realmente machucou o olho. E ele realmente utilizou um tapa-olho na saída do ginásio aonde aconteceu o ataque. Eu acredito que o negócio que afetou o olho dele realmente foi verdade, apesar de que não se tem certeza se foi realmente um caco de vidro que entrou no olho dele ou se foi alguma outra coisa, mas eu acredito que o tapa-olho é kayfabe. Tá? É só para poder mostrar que o impacto ele foi um pouco mais duradouro. Não temos certeza sobre isso, mas o fato é que o Drew ele fala que o Damian Priest ele tirou todas as oportunidades de título do Drew, né, quando o Drew estava de costas, né, então foi no caso o Royal Rumble e a Elimination Chamber. Depois ele diz que ele queria enfrentar o Damian cara a cara, mas ele não conseguiu, né? Então quando ele estava conversando com os amigos dele nos bastidores na semana passada, o Damian atacou ele de supetão. É uma hipocrisia, porque o Drew já atacou o Damian pelas costas várias vezes nessa feud deles. E ele diz sobre o caco de vidro que pegou no olho dele, e ele diz que talvez ele nunca mais seja como ele era antigamente, né? Então, assim, foi uma promo legalzinha do Drew, ele falando sobre essa feud que ele tem com o Damian, nada demais, mas, enfim, o Drew botando ali e falando sobre o impacto que o spot do Damian teve na semana passada. Depois disso, a gente tem uma conversa do Braun Strowman
no backstage com o Byron Saxton, né? E nessa promo ele diz que ele tá cansado do Jacob Fatu se metendo no negócio dele, que ele vai para WrestleMania para completar o grande slam dele, para conseguir o título dos Estados Unidos. Aí nisso, o Solo Sikoa e o Tama Tonga eles chegam e falam que, olha, não importa o que acontecer, não importa o que você falar, ele ainda vai ter que enfrentar o Jacob Fatu e que isso vai ser um problema para ele. Mas o LA Knight chega e ele avisa o Solo Sikoa que enquanto ele está pensando na oportunidade do Braun e do Jacob para o título dos Estados Unidos, ele deveria pensar um pouco na vida. E aí o Tama Tonga começa com aquele iê dele e desafia o LA Knight para uma luta. E o LA fala, tá bom. Aí ele começa a dar uma sacaneada no Tama Tonga e fala, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um árbitro e vamos pro ringue logo e vamos acabar logo com isso. Então eles marcam uma luta assim impromptu, né? Que não é assim tão impromptu, porque os dois estavam com roupa de luta, né? Enfim. O LA Knight e o Tama Tonga vão pro ringue e eles fazem a segunda luta da noite. E foi uma outra luta boa, né? Assim, ela foi uma luta, novamente, de cerca de 10 minutos, uma luta de televisão de cerca de 10 minutos, mas o Tama Tonga mostrou talento no ringue. E a gente que conhece o Tama Tonga da época da NJPW sabe que o Tama Tonga é talentoso. O grande problema da dupla, Guerrillas of Destiny, era o Tonga Loa, que era danado de fazer uns botes. Mas o Tama Tonga sempre foi talentoso. E ele meio que ficou perdido nessa história da New Bloodline como capanga do Solo Sikoa. O Solo Sikoa era que aparecia, o Jacob Fatu apareceu também, e o Tama Tonga meio que ficou relegado, ele lutou pouco. Mas ele fez uma luta de simples, uma coisa assim, há muito tempo eu não vi o Tama Tonga numa luta de simples. O Tama Tonga entra no ringue para enfrentar o LA Knight, e é uma luta boa dos dois, onde o Tama Tonga tem uma boa quantidade de ataque, ele chega a dar trabalho para o LA Knight, mas no final das contas um BFT acaba encerrando o combate. O Solo ele tenta interferir na luta em um dado momento, né, depois que o LA Knight tenta atacar com o BFT, mas o Tama consegue evitar. O Solo ele pula no apron, aí o LA Knight soca ele, mandando ele pro chão. O Tama Tonga ele tenta fazer um rolamento no LA Knight, mas o LA Knight chuta depois do 2 e ele acerta o BFT para poder vencer. Então, uma outra luta boa essa semana, uma luta que faz sentido, afinal o Tama Tonga é do grupo da New Bloodline, então ele que está envolvido aí com essa galera, faz sentido essa luta. E foi uma luta bem legal, foi interessante a gente ver o Tama Tonga aparecendo, e eu espero que ele tenha outras oportunidades no futuro. Depois disso tem uma conversa com o Paul Heyman e o Byron Saxton do lado de fora, na rampa de entrada, né? O Paul Heyman está esperando o Roman Reigns chegar, vem uma caminhonete, quando o Paul Heyman acha que é o Roman Reigns que está vindo na caminhonete, surge o Seth Rollins, né? E aí o Seth Rollins ele chega e fala, olha, pô, você não tá muito bem, assim, você tá com uma cara meio estranha, parece que você teve uma semana muito ruim. Eu pensei num plano para a luta da WrestleMania, mas você acabou se metendo num buraco aí com essa história desse favor que você está devendo para o CM Punk. Então ele fala que, olha, já que esse favor pode impactar na minha situação na luta da WrestleMania, eu vou estar no ringue presente quando o CM Punk citar esse favor. Então, novamente, a história ela vai desembocar para os 3 lutadores da ameaça tripla estando no ringue ao mesmo tempo quando o CM Punk falar qual é o favor que ele quer. Depois disso a gente vê um duelo de promos entre a Tiffany Stratton e a Charlotte Flair no ringue. Na verdade, no começo, o duelo ele é intermediado pelo Wade Barrett, que fica entrevistando as duas, e depois o negócio descamba. Mas olha só, esse duelo de promos, ele não chegou nem aos pés do duelo de promos do Cena contra o Cody Rhodes. Então eu não vou fazer um placar de promos como eu fiz para a luta do Cena e do Cody. Se você quiser saber como é que eu pontuei esse duelo de promos do Cena e do Cody,
e saber quem venceu esse duelo, vê o vídeo que eu vou deixar aqui no card agora, que eu creio que vocês vão gostar. E aí vocês vão saber qual foi a minha opinião final sobre quem venceu esse duelo de promos entre os dois. Mas o duelo entre a Tiffany e a Charlotte, ele foi interessante porque no começo foi uma situação bem tranquila, né? A Charlotte, ela fala, quando o Wade pergunta por que ela escolheu a Tiffany para lutar na WrestleMania, a Charlotte fala que a Tiffany ela queria um momento, mas a Charlotte não tem feito trabalho de caridade ultimamente. Tipo assim, ela dá a entender que ela escolheu a Tiffany porque a Tiffany queria um momento WrestleMania e como a Charlotte não tinha feito nenhum trabalho de caridade ultimamente, ela resolveu fazer com a Tiffany. Foi algo assim, tá? Ficou meio esquisito na hora, mas só lendo depois que deu para entender mais ou menos o que ela quis dizer. Depois ela diz que ela quis mostrar que não há comparação entre as duas. E só que isso faz a Tiffany pegar o microfone e falar e diz que a minha maior competição foram os fãs, que a Charlotte nunca vai vencer a batalha, que a Charlotte age como se nada importasse para ela, nada incomodasse ela, mas depois ela vai e chora num talk show. Aconteceu essa semana, a Charlotte ela foi num talk show e na conversa que ela teve ali, ela se mostrou um pouco incomodada sobre como ela achava que ela teria um momento de redenção quando ela voltasse para as arenas, e ela tinha medo de como o público iria reagir. E aí, quando ela voltou, aconteceu tudo que ela esperava que fosse acontecer, que fosse uma reação muito negativa dos fãs. Depois disso, a Tiffany ela fala: olha, não importa quantas vitórias ou quantos títulos a Charlotte venceu, ela sempre vai chegar em segundo lugar em relação ao seu pai Ric Flair. Então esse aí, se a gente tivesse mantendo a conta, a gente entenderia como um direto da Tiffany para cima da Charlotte. E depois ela fala que a Charlotte sempre vai chegar em segundo também para a Tiffany. Aí a Charlotte chega, ela fala: olha, você não é a primeira pessoa que fala que eu vou chegar em segundo lugar com relação ao meu pai. Só que a partir desse ponto da promo, a Charlotte é muito vaiada. As vaias tipo Dominique Mysterio, que são vaias pra calar a boca dela. Cara, ela tenta falar e o público esculhamba com ela. Assim, ela não consegue falar. E aí, a partir daí, a promo das duas dá uma descambada. E as notícias que a gente tem é que a Charlotte ela esqueceu o roteiro. As vaias foram tão fortes. Se você observar o vídeo do show, ela começa a rir. Então, o que transparece é que as vaias do público realmente mexeram com ela, e estão mexendo com ela. Isso fez ela esquecer o roteiro, e a partir daí elas tiveram que improvisar tudo. Tá? Então, assim, desse ponto para frente da promo, foi tudo improvisado. E você percebe na forma como teve uma hora que a Tiffany deu uma engasgada, aí a Charlotte ela esculhamba a voz esganiçada da Tiffany, assim, de uma forma bem assim, infantil. Mas o que vem depois, que a Tiffany ela lembrou da parte dela da promo, né? A parte da Tiffany claramente tá decorada. E aí, cara, a Tiffany ela começa a mandar direto em cima de direto em cima de direto. Se a gente tivesse contando ponto, a Tiffany teria ganho essa batalha. Ela fala que quando a Charlotte estava com 25 anos, ela estava tentando ser uma jogadora de vôlei e vivendo no porão do pai dela, enquanto que a Tiffany ela estava indo para a WrestleMania como uma campeã da WWE. Ela diz que a Charlotte pode estar 4-3 na WrestleMania, mas fora do ringue ela não é rainha de nada. E aí depois que a Charlotte ela esculhamba a voz esganiçada da Tiffany, a Tiffany chama a Charlotte de Nepo Baby. A Charlotte fala que ela é a Nepo Queen. Depois disso, a Tiffany chega e fala que quando ela vencer a Charlotte na WrestleMania, ela vai deixar a Charlotte como ela está na vida real, sozinha. E aí, cara, aí começa assim. É uma demolição da Tiffany, aonde ela chega e fala sobre a vida real da Charlotte, porque ela se divorciou recentemente do Andrade. E aí depois a Tiffany chega e fala: como é que tá fora no ringue mesmo? O seu recorde tá 0-3, né? Que significa os 3 divórcios da Charlotte. Charlotte já casou 3 vezes
e tem 3 divórcios. Então, assim, é uma demolição total e completa, né? Foi esquisito no final do show, mas a gente tem essa informação de que a Charlotte esqueceu as falas dela e foi tudo improvisado dali pra frente. Mas, cara, não tenho o que dizer. Esse ataque final em que a Tiffany esculhamba com os divórcios da Charlotte foi um nocaute total e completo. Depois a Charlotte ela ainda tenta se reerguer, falando: Ah, Tiffany, é por isso que o Ludwig Kaiser tá nas minhas DMs, dando a entender que o namorado da Tiffany, o Ludwig Kaiser, esse relacionamento não é comentado na frente das câmeras da WWE, dando a entender que o Ludwig Kaiser estaria dando em cima dela. Mas enfim, a essa altura a Tiffany já tinha jogado o microfone, já tinha ido embora, e a Charlotte acabou ficando falando sozinha. Então, enfim, foi bem interessante essa disputa de promo dessas duas. Esse final realmente foi meio esquisito, porque realmente o negócio descambou por causa das vaias, mas foi legal ver a Tiffany dando uns foras na Charlotte e saindo por cima. Uma das primeiras vezes que a gente vê depois daquela entrevista que as duas fizeram, onde a Charlotte praticamente não deixou a Tiffany falar. Depois disso, o Nick Aldis ele aparece na frente das câmeras e ele fala um negócio que, assim, eu confesso que eu não entendi. Ele chega e fala o seguinte: olha, na semana que vem nós vamos ter uma disputa de Gauntlet entre 6 duplas femininas. E essas duplas femininas elas vão se enfrentar. A Gauntlet é um tipo de luta onde você começa com 2 pessoas ou 2 duplas lutando no ringue. Quem vencer enfrenta uma outra e assim vai indo no sistema de rei da mesa até que no final uma dupla sobreviva e assim seja declarada vencedora da Gauntlet. E aí nesse caso, geralmente, quem luta por último nessa disputa de Gauntlet se dá melhor do que quem entra primeiro, porque quem entra primeiro tem que vencer várias lutas para poder correr a Gauntlet. É muito difícil disso acontecer, mas acaba sendo um tipo de luta bem interessante, porque mostra vários lutadores diferentes. E aí tem essa história de que alguém pode se superar e correr a Gauntlet, ou então vencer 2, 3, 4 lutas para conseguir o seu objetivo. Então, o Nick Aldis fala que vai ter essa Gauntlet na semana que vem. Vão ter 6 duplas femininas do Raw e do SmackDown. Quem vencer a luta ganhará uma disputa de título de duplas contra a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues na WrestleMania. E por que eu achei isso esquisito? Porque eles poderiam ter trabalhado isso muito melhor ao longo dessas últimas semanas. Cara, o SmackDown é um show de 3 horas, pelo amor de Deus. Por que eles não trabalharam essa divisão de duplas feminina para que a situação chegasse nessa conclusão? A coisa ficou jogada. E eu percebi que a WWE começou a correr com as coisas, por quê? Porque essa semana eles foram mostrar assim, uma distribuição das lutas no card da WrestleMania, e eu vi que só tinha mais ou menos 4 lutas para o dia 1 e 3 lutas para o dia 2. Ou seja, tá faltando muita luta para esse show, gente. Tá faltando muita coisa. Então a WWE agora tá tendo que correr para fechar as histórias e marcar as lutas para WrestleMania. E vai ter mais luta marcada hoje para WrestleMania. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Depois dessa história das duplas femininas, nós temos as duplas masculinas. E aí nós temos os Street Profits sentando na frente do ringue e vem uma luta pelo posto de desafiante número 1 para o campeonato de duplas da WWE. E aí a luta é entre o Motor City Machine Guns e o DIY, Tommaso Ciampa e Johnny Gargano. E foi uma luta, novamente, uma luta muito boa, muito interessante. E ela teve uma situação diferente de todas as outras lutas que a gente viu desse cenário de duplas. Porque em um dado momento da luta, o turnbuckle, a cobertura do turnbuckle é solta quando o Tommaso Ciampa ele tá no corner, e aí um dos membros da Motor City Machine Guns puxa ele do corner. E aí quando ele puxa ele do corner, ele arranca o pad do turnbuckle, aquela almofadinha, expondo o anel de metal que segura as cordas do ringue.
A luta continua numa boa, de novo, numa tentativa do finalizador do DIY. Eles quase se acertam durante a luta. Mais pra frente, o Morosini Machine Guns, eles um empurra o outro para cima, empurra um para cima do outro. Então eles se encontram de novo. Então novamente o DIY tendo problemas de bater um no outro. A situação vai continuando até que um dado momento o Tommaso Ciampa ele faz um rolamento, bota os pés na corda. O Charles Robinson, que é o árbitro, vê, ele bate dois, mas ele vê. O Tommaso Ciampa começa a discutir com o Charles Robinson. E aí o Ciampa se joga para cima do Chris Sabin. O Chris Sabin sai da frente. E aí quando o Chris Sabin sai da frente, o Tommaso Ciampa ele dá de cara no anel de metal do turnbuckle. E aí ele cai para trás. E aí o Sabin ele faz o rolamento e o Ciampa ele não consegue chutar. Né? E aí então 1, 2, 3. E com isso o Morosini Machine Guns ele vencem a luta e ganham o posto de desafiantes número 1 aos títulos de duplas da WWE. Então o que foi de interessante aqui? Foi o fato de que eles fizeram a decisão da luta de uma forma que não foi uma vitória totalmente limpa do Morosini Machine Guns. Não que eles tenham trapaceado, em nenhum momento eles fizeram isso. Se aproveitaram do erro do Tommaso Ciampa, que ao tentar atacar o Chris Sabin acabou dando de cara no turnbuckle exposto que ele mesmo expôs. Então, assim, foi uma luta bem interessante, de qualidade, mais uma luta de qualidade no SmackDown. É uma tendência do show dessa semana. E com isso, o Morosini Machine Guns ganha a chance de disputar o título de duplas da WWE. A questão é, quando? Eles não falam. A gente não sabe se vai ser na WrestleMania ou se vai ser no SmackDown na semana que vem. Eu acho que se for no SmackDown na semana que vem vai ser um desperdício. Eu acho que o ideal seria que fosse na WrestleMania. Vamos ver essa situação. Enquanto isso, do lado de fora dos corredores da arena, o The Miz e o Carmelo Reis, eles estão conversando e eles esbarram no Pretty Deadly. Eles chamam o Pretty Deadly de perdedores, porque perderam a disputa de título em casa e tudo mais. Aí o Pretty Deadly chega e fala, perdedores? Deixa eu falar uma coisa sobre derrota. Marine 3, Marine 4, Marine 5, Marine 6. E fala dos filmes que o The Miz fez que foram um fracasso. Fica ali uma disputinha entre um e o outro. E aí no final das contas, eles se desafiam para uma luta. Então fica confirmado aí que o The Miz e o Carmelo Reis vão entrar nesse cenário de duplas e vão lutar contra o Pretty Deadly provavelmente na semana que vem. Depois disso a gente vê a entrada da Bifeb e da Naomi para uma luta entre a Naomi e a Bifeb no ringue. Só que quando a Naomi vai entrar, ela é atacada pela Jade Cargill. Jade Cargill acerta ela por trás, dá alguns socos nela, alguns seguranças tiram ela da frente e a Naomi então vai para o ringue. E ela faz uma luta com a Bifeb, ela tá meio acabada. A Bifeb ela consegue botar ali alguns movimentos, alguns chutes e tal. Mas no final das contas a Naomi vence com um finalizador novo, que o pessoal nos Estados Unidos chama de um lung blower. Mas que é como se fosse um cold breaker, só que com o diferencial de, em vez de segurar no pescoço, a Naomi segurou pelos braços. E ela fez isso meio que ajoelhada no chão. Então assim, o golpe ele perde um pouco de impacto porque a Naomi ela sai do ringue em vez de pular de pé e tudo mais. Mas foi um golpe interessante. A Naomi acertou a Bifeb com esse golpe e venceu a luta. Foi uma luta curta de 2 minutos, não teve muito tempo. Foi apenas para mostrar essa nova persona mais violenta da Naomi. Só que depois disso, novamente a Naomi pega o microfone, pergunta onde a Jade Cargill está, que ela ainda está ali de pé, mesmo com o ataque da Jade. Mas a Jade invade o ringue e ataca a Naomi. E as duas começam a brigar, os seguranças chegam na hora que a Jade iria aplicar o seu finalizador na Naomi. Aí vem o Nick Aldis e fala, quer saber de uma coisa? Olha, essa história de vocês duas, a gente tem que resolver de uma outra forma.
Então, olha só, vocês vão resolver essa situação no ringue na WrestleMania. Jade Cargill e Naomi, vocês vão lutar na WrestleMania. Então, nós temos mais uma luta confirmada para a WrestleMania. A gente começou o dia com 7, apenas 4 num dia, 3 no outro. Agora nós temos mais duas. A luta da Jade Cargill com a Naomi e a luta pelo título de duplas femininas. E é possível que a luta de duplas masculina também seja colocada para a WrestleMania. Seja entre esses dois, seja com outros lutadores. A gente vai descobrir isso mais para frente. Depois disso, nós temos uma vinheta do Damian Priest, onde ele fala que o Drew pensa que ele é uma vítima, mas que o Damian apenas fez o que ele devia ter feito como senhor Money in the Bank para ganhar o título, que na Clash of the Castle o Drew acabou se lascando com o CM Punk, o CM Punk era o árbitro, né? Depois no Money in the Bank, novamente foi a bagagem do Drew que acabou atrapalhando o cash-in dele, porque o CM Punk também atrapalhou o cash-in do Drew McIntyre no Money in the Bank. E ele fala que o Drew é um hipócrita, que acaba contando piadas estúpidas toda semana, que ele é o vilão do Drew e que a hora de orar é agora, e que o Drew deveria se olhar no espelho e procurar por ele, que o Drew deveria procurar por ele no ringue na semana que vem para eles falarem cara a cara, e fala pro Drew parar de ser vítima para se tornar a vítima do Damian na WrestleMania. Então, basicamente aqui um desafio dos dois. Essa luta já estava óbvia, já estava muito clara que iria acontecer pela história deles. Então, me parece, já é oficial essa história dos dois. E depois disso, nós temos o Nick Aldis. E aí o Nick Aldis, ele tá sério. Ele tá no ringue e ele fala, olha, gente, pode parecer clichê, mas tem uma razão pela qual a gente fala para vocês não fazerem isso em casa. E aí ele diz que ele vai pedir para alguém falar algo mais a respeito. E aí ele chama o Kevin Owens. E aí, esse foi o momento do show que cortou o coração. Esse é o momento do show em que o entretenimento virou realidade. Quando eu estava vendo o Kevin Owens, eu já sabia da notícia, já havia saído uma notícia durante o dia falando que o Kevin Owens estaria machucado e que as informações ainda não estavam completas sobre o estado dele, mas que a luta dele na WrestleMania estaria ameaçada. E eu pensei assim, caramba, nós estamos a 2 semanas da WrestleMania, o que pode ser que pode tirar o Kevin Owens possivelmente da WrestleMania? E aí vem a notícia, o Kevin Owens ele vem pro ringue e ele claramente não está falando como o KO, como a persona, ele está falando como o Kevin Steen, como a pessoa, como indivíduo. Ele vem uma cara assim, claramente consternada, e ele basicamente ele fala, olha, durante 25 anos eu posso falar que eu dei tudo de mim nesse ringue, que eu experimentei coisas que eu nunca esqueci, eu vou poder ter a chance, eu tive a chance de cuidar da minha família de uma forma que eu apenas sonhei, né, por conta de tudo que ele ganhou na WWE. E assim, por conta da natureza do trabalho, muita gente acaba pagando o preço e agora chegou a vez dele pagar o preço. E ele diz que nos últimos 4 meses ele tem lidado com uma contusão no pescoço. E, gente, em luta livre, contusão de pescoço é muito mais comum do que vocês imaginam. Foi o que tirou o Edge do ringue por muitos anos. Foi o que tirou o Daniel Bryan do ringue durante um tempo. Foi o que tirou a Paige do ringue durante um tempo. Então, assim, pela natureza dos bumps que eles tomam, quanto maior a amplitude, quanto maior o impacto, maior a chance de contusão. E o Kevin, ele fala que ele tá com um problema no pescoço. Quando ele falou que ele tava com um problema no pescoço, eu falei, pronto, já era. E aí ele diz que ele vai ter que fazer uma cirurgia no pescoço. E, cara, cirurgia no pescoço, historicamente, lutadores que fizeram um neck fusion, que é a fusão de vértebras, é no mínimo 1 ano fora. É no mínimo 1 ano fora. Então, assim, foi aquele momento que a gente percebeu, cara, não é possível.
Porque, poxa, essa luta com o Randy Orton iria ajudar a manter o Kevin por cima. E a gente sempre teve a esperança de que o Kevin voltasse a ter uma chance por um título mundial, tal. Ele é um daqueles lutadores que assim, era subutilizado pela WWE, mas no caso dele a gente entendia porque a persona dele ajudava muito a elevar outros lutadores. Mas, enfim, ele diz que por causa disso ele não vai poder lutar na WrestleMania, ele não vai poder lutar com o Randy Orton. Ele agradece a WWE por permitir ele falar sobre a contusão, porque ele não sabia quando que ele estaria na frente dos fãs de novo. E ele fala que ele aprendeu a não, nos últimos anos, a não tomar as coisas assim garantidas, e ele vai sempre agradecer ao público. Ele agradece ao público e fala: desculpa, pessoal, obrigado. E aí ele sai, ele aperta as mãos do Nick Aldis, abraça o Nick Aldis, sai do ringue, o Randy Orton vem. O Kevin Owens apenas olha pro Randy Orton, faz um sinal com a cabeça e vai embora. E o público grita o nome dele. Então, assim, foi de cortar o coração ver o Kevin Owens nessa situação, porque ele é um dos caras que mais merecem ser valorizados na WWE, e ver ele basicamente numa situação que ele nem sabe se ele vai conseguir voltar ou quando vai voltar é de cortar o coração. Assim, é um lutador que se entregou muito no ringue. Eu acho que pelo fato de ele ter se entregado muito, ele acabou se sujeitando a algumas situações. Aquele bump dele no Royal Rumble, na luta contra o Cody Rhodes, em que ele caiu na escada e ele bateu com o pescoço dele virou, aquilo ali com certeza não ajudou. Tá? E pelo tempo que ele fala que ele tá com essa contusão, a contusão foi antes dessa luta, mas a forma como ele caiu naquela escada com certeza não ajudou nessa contusão. Então, assim, é uma pena, a gente sente muito pelo KO, e a gente espera que ele consiga melhorar, que ele consiga fazer essa cirurgia, que ele consiga melhorar e pelo menos ele possa ter uma vida legal, né, que ele não venha a ter nenhum tipo de sequela. Se ele vai voltar no ringue, se ele não vai voltar pro ringue, se vão colocar ele de comentarista, agora não importa, a gente só espera que tudo fique bem aí com o Kevin Owens e que ele possa ter uma sequência da vida sem maiores problemas. E aí, bom, o Randy Orton ele entra no ringue, né, e o Nick Aldis chega e fala: olha, desculpa, Randy, você agora, por conta dessa situação, você tá sem luta na WrestleMania, né? Aí o Randy ele chega, ele dá uma encolhida assim e tal, e aí ele chega e manda o RKO no Nick Aldis. E aí é interessante pelo seguinte: o Nick Aldis, para quem não sabe, ele era o Magnus da TNA e também da NWA, onde ele foi campeão. Tá? A NWA é uma liga, não é a NWA antiga, ela acabou virando basicamente uma liga independente premium nos Estados Unidos hoje. E o Nick Aldis ele ainda é um lutador ativo. Ele não tem lutado na WWE, mas ele é um lutador ativo, em condições. Ele é relativamente novo. Então, o Randy Orton poderia lutar contra o Nick Aldis na WrestleMania. É uma possibilidade. É uma forma de tentar salvar a presença do Randy Orton na WrestleMania e ainda por cima dar a chance do público conhecer o Nick Aldis lutando. Tá? Eu acho que seria algo interessante. Depois disso, a gente tem a luta de Last Man Standing do Jacob Fatu contra o Braun Strowman pela posição de desafiante número 1 ao título dos Estados Unidos. E desde já a gente tem que comentar que uma luta de Last Man Standing é uma luta que não tem regra, não tem desclassificação, não tem count-out, não tem pinfall, não tem submissão. A única forma de você vencer a luta é você incapacitar o seu oponente ao ponto de que ele não consiga se levantar após a contagem de 10. Ou seja, o lutador tem que estar caído e o árbitro vai começar a contagem. Quando chegar a 10, se o lutador não se levantar, o outro acaba vencendo a luta. Como se fosse uma luta de boxe onde você nocauteia o seu adversário. E cara, essa luta foi muito divertida. Essa luta do Jacob Fatu com o Braun Strowman foi muito boa.
Assim, o Braun, ele é um atleta de qualidade para o tamanho dele, mas quando ele é colocado numa situação dessa, onde é uma briga de rua, é quando ele aparece ainda mais, porque ele é um cara, um brutamontes. Então, quando ele chega e ele começa a fazer ataques na barricada, em mesas, usa cadeiras e tudo mais, o impacto é muito maior. E o Jacob Fatu é um cara que com certeza aguenta essas pancadas. Então, foi uma luta muito boa, muito interessante. Ela durou cerca de 16 minutos e olha que assim é um tempo bom, mas podia ser maior para a luta que foi. E no final a luta ela termina quando o Braun Strowman ele dá um suplex no Jacob Fatu do lado de fora do ringue, naquela posição onde ficam os equipamentos do pessoal. Ele dá um suplex numa mesa. Os dois se arrebentam todos. A árbitra começa a contagem, eles levantam depois do 9, eles vão caminhando para o ringue, e aí quando o Braun Strowman ele entra assim, bem de leve no ringue, o Jacob Fatu vem e acerta um hip attack no Braun Strowman para cima de uma mesa que estava colocada no turnbuckle, tá? E aí a árbitra começa a contagem, os dois estão caídos. Quando a árbitra chega no 9, o Jacob consegue se puxar pelas cordas e o Braun, que estava se levantando, ele não consegue se levantar a tempo. A árbitra conta 10 e o Braun Strowman acaba sendo derrotado. Com isso, o Jacob Fatu ganha o posto de desafiante número 1 ao título dos Estados Unidos do LA Knight. Depois do show, a WWE confirmou que a luta do LA Knight contra o Jacob Fatu pelo título dos Estados Unidos vai ser na WrestleMania. Na hora de não comentaram, não deram muito a entender sobre quando é que seria a luta, mas nas mídias sociais a WWE confirmou que seria na WrestleMania. Então agora nós temos 3 lutas marcadas, mais uma cancelada, né? A luta do Randy Orton com o Kevin Owens foi cancelada por causa da contusão do Kevin Owens, mas nós temos a luta de duplas feminina, nós temos Jade Cargill e Naomi, e nós temos Jacob Fatu e LA Knight, com a possibilidade de ainda ter a luta de duplas masculinas. Então vocês vejam que, assim, faltando 2 semanas para o show, a WWE basicamente firmou 4 lutas e ainda basicamente acertou Damian Priest e Drew McIntyre, mas que essa aí a gente já sabia que ia acontecer. Então agora o card da WrestleMania começa a se fechar e a gente começa a ter uma ideia de como que vai ser esse card e o que a gente vai ver. Com certeza a coisa vai ficar mais interessante. E aí, finalmente, depois disso, nós temos o momento final, o segmento final do show. O Roman Reigns ele aparece no caminhão dele, o Paul Heyman vem atrás. É interessante porque quando o Paul Heyman estava esperando o Seth Rollins, o Paul Heyman fala para a câmera que ele aceitava o favor que o CM Punk estava pedindo, mas ele ainda não sabia qual era o favor. O Roman Reigns vem para o ringue com o Paul Heyman, né? Depois de ele falar com o público e pedir para o público reconhecer ele, ele pergunta se o CM Punk está ali, o Paul Heyman fala que sim. Novamente o Roman Reigns fala sobre o favor, ele está meio irritado com essa história do favor. Depois que ele fala isso, que ele pede para o CM Punk vir, vem o Seth Rollins, né, eles têm ali um diálogo ali, onde o Roman Reigns fala, olha só, cara, eu não pedi para você vir, eu não queria que você viesse aqui, eu queria que o CM Punk viesse, né, eles discutem sobre as situações com o CM Punk. Seth Rollins acusa o Roman Reigns de não ter finalizado com o CM Punk, que ele poderia ter finalizado com o CM Punk no War Games, podia ter finalizado com o CM Punk na luta de jaula no Madison Square Garden, que eles poderiam ter se unido. O Roman Reigns fala que o Seth Rollins não é confiável, tudo isso que a gente já sabe. Depois desse salseiro todo, o CM Punk entra. E aí a gente vai descobrir qual é o favor. E aí, cara, assim, era um favor meio óbvio para quem conhece a história da WWE. Mas a gente ficava pensando assim, cara, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Mas foi só isso. Qual é o favor? O que o CM Punk fala? Ele chega e fala que o favor, basicamente, né, eu estou encurtando porque
Eles falaram um monte de coisa e tal, mas assim, ele chega e basicamente fala: o favor é que o Wiseman, o Paul Heyman, esteja no meu corner, no corner do seu melhor amigo, CM Punk. E aí o Seth Rollins se escangalha de rir, o Roman Reigns tá pistolaço da vida, aí depois ele começa a rir e fala: esse é o favor? É isso que você quer? Mas cara, mesmo que eu permitisse, o Paul Heyman não aceitaria, não é? Não é Wiseman. E aí ele não olha tal, e aí o Paul Heyman ele tá com o microfone e ele baixa o microfone. E aí o Roman chega e insiste, não é, Paul Heyman? E aí o Paul ele começa a chorar. E o Roman ele olha pro lado, ele vê o Paul Heyman chorando e fala: peraí, você tá chorando? Vai enxugar essas lágrimas e diz pro CM Punk que você não aceita o favor. E aí o Paul fica quieto. E aí, de novo, o Roman Reigns ele fala: Paul, fala não pro CM Punk. E aí o Paul fala: não, meu Tribal Chief, eu não posso fazer isso. E aí, quando o Paul Heyman fala isso, ele basicamente aceita o pedido do CM Punk. O Seth Rollins começa a se escangalhar de rir, o Roman Reigns se irrita, cerca o Paul Heyman no turnbuckle, ele chega ali no corner, ele chega a pegar o Paul Heyman pelo terno, e aí quando isso acontece, o CM Punk vai para cima e ele imediatamente defende o Paul Heyman, ele começa a acertar o Roman Reigns, e ele pega o Roman Reigns nas costas e acerta um Go to Sleep no Roman, e depois fica encarando o Seth, que apenas fica olhando a situação toda, ele estava se escangalhando de rir com a situação. E aí, depois disso, enquanto tá acontecendo isso, em vez do Seth partir para cima do Punk, ele sai do ringue e apenas deixa os dois ali se encarando. O Roman Reigns caído no chão, o Paul Heyman do lado de fora e o CM Punk vitorioso. Então, com isso, o show ele se encerra. Então, gente, assim, eu sei que muita gente estava pensando: poxa, o favor vai ser o Paul Heyman colocar o CM Punk na luta pelo título mundial peso pesado do Gunther com o Jey Uso. O vencedor vai para essa luta. Cara, a verdade é que na história o Paul Heyman não teria esse poder todo. Ele não teria esse poder de chegar e botar o CM Punk na outra luta. Porque ele não é o General Manager, né? General Manager é o Nick Aldis. Então, assim, somente se o Nick Aldis devesse alguma coisa pro Paul Heyman, quer dizer, o Paul Heyman usasse um favor que ele tem com o Nick Aldis para poder botar o CM Punk na luta. Só se isso tivesse rolando que o CM Punk poderia conseguir isso. Mas assim, a gente não tinha nada relacionado a isso. Então, eu sei que muita gente deve ter ficado chateado, pistolaço com isso. Eu tenho certeza que vocês vão comentar a Vera aqui embaixo sobre como vocês ficaram chateados com isso, mas é isso que a WWE colocou na nossa frente. O que eu acredito que vai acontecer, sinceramente, é que provavelmente o vencedor desta luta, o lutador que vencer essa luta, vai com certeza desafiar algum campeão mundial depois do show. Pode ser que eles desafiem o vencedor, o de Cena e Cody. De repente, numa situação em que um dos dois deu uma sumida depois da WrestleMania, pode ser um feud intermediário aí para o Backlash ou para algum show posterior. Mas o fato é que nesse momento o que a gente tem é que a luta de ameaça tripla entre CM Punk, Roman Reigns e Seth Rollins não vai ter nenhuma estipulação adicional. A única coisa que a gente vai ter diferente é que o CM Punk terá o Paul Heyman no seu corner. E aí já vem a galera também falando: olha, mas o que isso vai significar? Bom, a gente também não sabe. Pode ser que no final das contas o Paul Heyman trai pro CM Punk? Pode. Tem gente que está falando que o Paul Heyman vai trair os dois, o CM Punk e o Roman Reigns, e vai se aliar ao Seth Rollins. A gente não sabe. Então a gente vai ter que aguardar o desenrolar dessa história. Nós ainda temos 2 SmackDowns pela frente até a WrestleMania, então com certeza essa história ainda vai ser muito bem explorada. Então foi isso, nosso show essa semana teve bastante coisa para a gente comentar, por isso que o nosso resumo ficou um pouquinho maior, mas eu tenho certeza que
e por conta de tanta coisa que aconteceu, vocês têm as suas opiniões e eu quero ouvir a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários o que vocês estão achando de todas essas histórias que a gente comentou. Vocês acharam que o favor do CM Punk foi interessante ou vocês queriam algo a mais? O que vocês acharam das demais lutas que foram colocadas na WrestleMania? O que vocês estão achando sobre essa WrestleMania? Vai ser uma WrestleMania legal? Não vai ser? Conto com vocês. Deixem seus comentários. Não deixem de fazer as demais coisas que vão alavancar o nosso canal. E já deixo a informação de que a partir da próxima semana nós iremos iniciar a nossa estrada para a WrestleMania. Todos os vídeos até a WrestleMania serão temáticos e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. A gente se vê do outro lado. Se vocês quiserem ver uma playlist com os demais resumos de shows que a gente tem feito nessas últimas semanas, eu vou colocar aqui para vocês. E aguardem, porque nas próximas semanas vai ter muita coisa legal. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais.